No livro de batismos de São Jerônimo, entre 14 e 16 de março, havia uma linha em branco, não um espaço de tinta falhada, uma linha inteira, limpa, como se a pena tivesse sido obrigada a parar. Eu passei o dedo e senti o relevo seco do pergaminho, o silêncio preso ali. O padre dizia que aquele dia não existia, mas o livro discordava. Meu nome é Tomé, escrivão do priorado e contador das esmolas. No fim do século, nesta cidade-estado, cada coisa tem preço e testemunha. Pão, perdão, sangue. A igreja manda no altar, as guildas mandam no porto, e uma vez por ano, todos fingem obedecer a um terceiro poder, o dia santo sem nome. Quando o sino toca, não é domingo, nem feira, nem dia de tribunal. Não valem juramentos. Dívidas ficam suspensas, casamentos e enterros são proibidos porque o dia não pertence ao mundo. Os ricos chamam de misericórdia, os pobres de armadilha. Eu chamava de superstição até ver a linha. Na mesma semana, ao fechar os registros de doações, notei algo nos cadernos dos prestamistas, parcelas riscadas com a mesma frase, quitado no dia sem nome. Sem assinatura, sem selo, como se a ausência bastasse. E o curioso, os cobradores lembravam só o que lhes servia. O milagre funcionava para quem tinha mesa no mercado e amigos no tribunal. Procurei outras lacunas. Nos livros antigos, sempre a mesma costura. Datas que pulavam, uma faixa sem numeração e um sinal no canto. Uma gota de cera, como se alguém tivesse selado o vazio. Na sacristia, atrás dos panos do altar, encontrei um livro de orações gasto. Uma página fora arrancada com pressa, deixando fibras expostas. No corte, manchas de cera amarela e um cheiro fraco de fumaça. Na capa interna, alguém tinha escrito com mão disciplinada: "Não nomeie o que foi tirado." E abaixo, quase apagado, ele tinha nome. Quando levei o livro ao irmão Mateus, o velho bibliotecário do claustro, ele nem abriu. Só segurou como se queimasse e me devolveu. Tomé, há coisas que a cidade esquece para continuar respirando. Perguntei quem mandava esquecer. Ele apontou sem olhar, para a janela, onde a torre da guilda e o campanário dividiam o céu. Na rua, os agiotas montavam suas mesas para as vésperas, sorrindo como quem aguarda perdão. No palácio da guilda, juízes bebiam e diziam que, no dia sem nome, até Deus fecha os olhos. Se isso era verdade, eu precisava saber quem apagava uma data e o que mais cabia dentro desse buraco. Bem de perto, se inscreva no canal e comenta de que cidade você está assistindo. Eu voltei às contas com o devocionário escondido sob a túnica, como quem carrega uma faca. No arquivo do priorado, as estantes cheiram a cola velha. Ali, a verdade não é sagrada, é só papel empilhado. Abri o livro das obrigações, promessas de missas, velas e penitências. No ano passado, na semana antes do dia sem nome, havia 23 entradas marcadas com o mesmo traço, uma meia lua de cera no canto inferior. Depois, nada. As linhas continuavam, mas os nomes sumiam como se nunca tivessem existido. Passei ao registro do tribunal, onde os juízes anotam sentenças e penhores. O escrivão da corte, dedos manchados de tinta, deixou-me folhear sob o olhar de 2 guardas. Eu fingia procurar taxas da igreja, mas contava outra coisa. Quantas vezes quitado surgia sem selo. No mês do não-dia surgia demais, e sempre, logo após, um espaço menor que uma linha, um respiro forçado antes da data seguinte. Fui ao mercado e parei no balcão do prestamista Silvério Cordeiro. Moedas alinhadas, balança limpa, sorriso fácil. Perguntei por uma viúva, Dona Inês, que devia 3 florins pelo enterro do filho. Silvério abriu o livro e mostrou uma coluna vazia. "Aqui não há dívida", disse. No canto da folha, a mesma cera amarela pressionada como um selo de dedo. Na rua, encontrei Dona Inês na porta de casa, 2 homens da guilda medindo sua janela com uma corda. Disseram que agora devo o dobro, ela soluçou. Que no dia sem nome meu acordo não valeu. Eu sabia que acordos não valiam naquele dia. O que eu não sabia era que alguém escolhia quais acordos morreriam e quais renasceriam com juros. À noite, reabri o devocionário à luz de uma vela curta. As bordas da página arrancada tinham marcas de faca, e no verso da folha anterior, uma mancha circular. Alguém colara ali um sinete de cera e arrancara junto com as palavras. Raspei com a unha e sob a sujeira surgiu um desenho mínimo. 3 torres e uma letra antiga, riscada por cima. Era o tipo de traço que eu só tinha visto em mapas velhos, na seção que ninguém admite visitar. Peguei carvão e fiz uma esfregadura da mancha, guardando o pó num lenço. Se era selo,
Eu precisava de cópia antes que sumisse de novo, ali mesmo. No dia seguinte, procurei o irmão Mateus. Ele me olhou como se eu tivesse trazido peste. Você está juntando coisas que foram separadas por motivo, murmurou. Perguntei qual motivo. Ele fechou o armário das chaves e respondeu, baixo. Porque se o dia tiver nome, alguém terá dono, e ninguém aqui quer isso. Eu passei a manhã copiando salmos, mas minha cabeça estava na mancha de cera e nas 3 torres. Ao meio-dia, quando o claustro foi para a sopa, desci ao escritório antigo, a sala dos pergaminhos que ninguém pede. Fui direto às crônicas municipais, onde as datas não são memória, são controle. Puxei um tomo de taxas do Porto, da época do meu avô. Entre os meses, de novo, a pausa. Um espaço sem numeração, sem rubrica. E na margem, o círculo de cera, pressionado como um selo. Tirei do bolso o lenço com a esfregadura de carvão e comparei. O desenho batia. Só que naquele livro, alguém falhara em apagar tudo. Sob a raspagem havia 2 letras, TA, nada mais. Eu já tinha visto TA em mapas velhos que os mercadores fingiam não possuir. Mapas de um mundo maior do que o permitido pelo púlpito. Senti que o dia sem nome não era só um buraco no calendário. Era um buraco no mapa. Ouvi passos. Fechei o tomo e virei como se tivesse sido pego roubando pão. Não era um monge. Era Damião Riva, procurador da Guilda dos Tecelões, mãos limpas demais para quem vive de lã, entrou sem pedir licença. Tomé, disse com um sorriso curto. Estão dizendo que você anda contando lacunas. Eu conto linhas, é meu ofício. Ele tocou no devocionário sobre a mesa, não abriu. Você sabe por que esse dia não tem nome? Eu não respondi. Ele respondeu, porque nome dá direito. Direito vira cobrança. Se o dia tiver nome, o que é feito nele passa a existir. E se existe, pode ser trazido ao tribunal, herdado, exigido. Pensei em Dona Inês e na corda medindo a janela. Damião continuou. A gente que precisa de um lugar onde a culpa caia sem barulho. Onde dívidas morram sem funeral. Você quer devolver som a isso? Ele deixou uma moeda na mesa. No verso, 3 torres, a mesma marca. Eu não sou seu inimigo, disse. Mas existem homens que transformam curiosidade em heresia, e heresia em fogo. Quando ele saiu, esperei o corredor ficar quieto. Fui à porta e girei a maçaneta, travada, por fora. Respirei devagar, tirei do cinto a chave pequena do armário das penas e forcei o ferrolho por dentro, milímetro a milímetro, até ouvir o clique. Saí como sombra e subi sem correr. No pátio, um acólito varria folhas secas. Quando me viu, baixou os olhos depressa demais, como quem recebeu ordem de não lembrar meu rosto. Peguei a moeda, enfiei no bolso e senti o metal frio como uma bênção falsa. Ao longe, o sino de vésperas tocou, e eu entendi que alguém já estava registrando meus passos. A véspera começou antes do pôr do sol, como se a cidade tivesse medo de chegar tarde ao próprio vazio. Nas esquinas, os oficiais da guilda penduravam panos cinzentos sobre os editais, cobrindo datas e taxas com tecido, não com tinta. Na porta do tribunal, apagaram o quadro de audiências e deixaram o cavalete em branco. Um aviso silencioso. Amanhã não há hora marcada para ninguém. No priorado, o irmão Mateus distribuiu velas novas e ordenou que nenhuma fosse acesa até o primeiro sino. A luz tem de ser a mesma para todos, disse. E ninguém riu. Eu fingi obediência enquanto enfiava a moeda das 3 torres no bolso interno e o devocionário sob a camisa, amarrado com um cordão. Quando escureceu, desci com o fluxo de gente para a praça. Comerciantes fechando cedo, mulheres carregando água, homens falando baixo como se o ar pudesse delatar. O cheiro de cera estava em todo lugar, não o perfume das velas do altar, mas uma cera grossa de selo usada para fechar cartas e bocas. Passei pelo balcão de Silvério e vi algo que me gelou. Clientes devolvendo recibos rasgados em troca de um carimbo sem tinta. O prestamista pressionava o polegar num bloco de cera amarela, marcava o papel com força e devolvia com um sorriso de absolvição. Amanhã não conta, ele dizia. Eu procurei as marcas, nos batentes, em pedras de esquina, nas laterais das bancas, pequenas gotas endurecidas, sempre em trio como se alguém tivesse caminhado pingando propósito. Segui-as até a rua dos tintureiros, onde o rio passa estreito e escuro. Ali, uma porta de madeira sem letreiro estava entre 2 casas comuns. No alto, quase invisível, alguém tinha riscado 3 torres e, por cima, uma cruz. Bati. O ferrolho deslizou o suficiente para um olho me medir. Era um homem vestido, rosto liso, cheiro de couro novo. Olhou a moeda quando eu a mostrei. Abriu. Dentro não havia altar. Havia mesas, penas,
facas de raspar, potes de cera e areia para secar tinta. Gente da igreja e da guilda lado a lado, sem se encarar. No canto, um juiz bebia vinho como se fosse água de batismo. No centro, um livro grande, aberto numa página em branco, esperando a data que não seria escrita. Num braseiro baixo, páginas raspadas queimavam sem chama, só fumaça. Vi um cunho de ferro com as 3 torres e, ao lado, um pergaminho enrolado onde 2 letras surgiam de relance. Tá. Alguém o guardou num cofre e selou com cera. Eu fiquei na sombra, imóvel e calado, e entendi. Este era o cartório do dia que não pertence ao mundo. O primeiro sino não veio da igreja. Veio do porto, um toque grave que fazia o chão vibrar. Lá fora, a cidade pareceu prender a respiração. Dentro da sala das mesas, todos se moveram como se ensaiados. Ninguém dizia hoje, ninguém dizia amanhã. Só no não dia. O juiz largou a taça e abriu um saco de couro. Tirou sentenças dobradas com selos vermelhos do tribunal. Um escriba de luvas raspou os selos com uma lâmina fina, como quem tira pele. A cera caiu em lascas no braseiro. O papel, agora sem autoridade, foi passado por areia e lançado sobre a página em branco do grande livro. Outro homem pressionou o cunho das 3 torres no canto, sem tinta, só força, e ainda assim a marca apareceu, um relevo quase invisível como cicatriz. Chegaram mercadores com promissórias, padres com listas de confissão, mestres de guilda com contratos de aprendizado, tudo aquilo que em qualquer dia do mundo teria peso. Ali virava pó. As mãos trabalhavam rápido, mas sem pressa, como um moinho, que não precisa correr porque o trigo sempre vem. Cada documento era aliviado, o nome era raspado, a data arrancada, o resto dobrado e selado com a cera amarela. Eu vi um homem ajoelhar perto do braseiro. Não era pobre, tinha anéis e botas boas. Estendeu um papel curto e disse, quase sem voz, que seja fora. O escriba não perguntou qual pecado, só pegou o papel e o enfiou numa caixa de madeira onde outros já dormiam. O homem saiu mais leve do que entrou. Depois veio uma mulher com um lençol dobrado nos braços. O pano tinha a forma de um corpo pequeno. Ela não chorava, parecia ter secado por dentro. Pediu um enterro. O padre do recinto apontou o livro vazio e respondeu: "Não há chão para mortos hoje." 2 guardas a empurraram de volta para a porta. O lençol escorregou 1 palmo e eu vi um pé roxo, infantil. Ela o cobriu com pressa e sumiu na rua. No fundo, atrás de um biombo, alguém abriu um mapa antigo sobre a mesa. Vi mares desenhados como feridas. E no canto de um continente, 2 letras, T-A. Um dedo passou por cima e onde tocou, a tinta ficou mais pálida, como se o mundo também pudesse ser raspado. Eu senti o devocionário sob minha camisa pesado e entendi que não se apagava só dívida, apagava-se pertença. Quando o segundo sino soou, o cofre foi selado outra vez. A fumaça do braseiro ficou mais escura, e o escriba de luvas, sem olhar para mim, murmurou: "Você está aqui, Tomé, então cuidado para não virar papel." Eu copiei a marca com carvão fino e escondi pó na língua. A sala começou a esvaziar em ondas. Quem vinha zerar saía rápido, como se temesse que o peso voltasse pelo caminho. Os que ficavam, juiz, escribas, 2 homens de guilda, dobravam papéis e selavam caixas com calma de ofício. Eu mantive a cabeça baixa, mas a língua ardia com o pó de carvão, e meu estômago lembrava do pé roxo sob o lençol. Quando o terceiro sino soou, uma porta lateral se abriu. O ar que entrou tinha cheiro de rio e ferrugem. Um escriba levou uma lamparina para trás do biombo, onde eu tinha visto o mapa. Eu segui a sombra dele, um passo depois do outro, como se fosse apenas mais um ajudante. Atrás do biombo havia um armário de ferro e uma mesa estreita. O mapa estava ali, preso por pesos, e ao lado um rolo de pergaminho marcado com as 3 torres. O escriba abriu o rolo e eu vi o truque. Não era só raspagem. Havia uma camada fina de cera espalhada como verniz. Em dias comuns, ela deixava a tinta opaca, ilegível. No não-dia, aqueciam o pergaminho e a cera derretia, revelando letras escondidas. O mundo não desaparecia, era coberto. O escriba passou o dedo numa linha e sussurrou algo que não era latim. Eu reconheci o som pela forma, não pelo ensino. Tá, um nome que eu só tinha visto amputado. Ele pegou uma lâmina, levantou um fragmento já solto na borda do rolo e o guardou num bolso interno. No chão, uma gota de cera caiu e apagou metade de uma palavra. Eu não pensei. Alcancei o braseiro e enfiei a ponta do devocionário no calor. A cera na página arrancada amoleceu. Com a unha, puxei um fiapo endurecido, fino como pele.
Entre duas fibras preso ali há anos, veio um pedaço de letra, tinta antiga que o fogo não tinha comido. Eu escondi o fragmento na manga, sentindo-o colar na pele. Você não devia estar aqui, disse uma voz atrás de mim, irmão Mateus. Ele não parecia surpreso, parecia cansado. Eles não apagam por capricho, Tomé. Apagam porque, se esse nome voltar, volta junto o que ele carregava. Terras sem dono, julgamentos sem fim, promessas que atravessam séculos. E pessoas, eu respondi. Mateus fechou os olhos por um segundo. Sim. Ele me deu passagem, mas seu olhar ficou preso na minha manga como um prego. Se você vai falar, fale direito. Uma palavra só não derruba um mecanismo. Você precisa mostrar a mão que segura a faca. Eu saí da sala com um fragmento queimando no pulso. E pela primeira vez o dia sem nome pareceu pequeno. Só um corredor estreito para empurrar coisas para fora do mundo. E eu já estava do lado de fora. O último sino foi curtinho, como se a torre tivesse pressa de esquecer. Na sala das mesas, o grande livro em branco estava aberto, esperando o gesto final, costurar o vazio entre duas datas. O escriba de luvas aquecia a cera amarela, o juiz girava a faca de raspar entre os dedos. Eu senti o fragmento úmido colado ao meu pulso. Tartaria, a palavra que eles amputaram, um nome que transformava buraco em prova, saí da sombra. Este dia teve nome, eu disse. Minha voz soou errada ali, como tosse na missa. Todos pararam, não por respeito, mas por cálculo. Damião Riva virou devagar. Tomé, não foi aviso, foi sentença. Abri o devocionário e mostrei o corte da página arrancada, a mancha onde o selo tinha sido arrancado junto com as palavras. Coloquei o fragmento na mesa e alisei. Aqui, tracei com carvão, letra por letra, T-A-R-T-A-R-I-A. O homem ao biombo recuou, como se a palavra queimasse. O juiz bateu a faca. Isso não é registro. Então, façam virar, eu respondi. E vi o medo. Registro não é tinta, é permissão. Sem nome, tudo aqui vira fumaça. Com nome, vira coisa do mundo. Houve um silêncio pesado, e os olhos correram para o braseiro, para o cofre, para as mãos. Por um instante, o grande livro pareceu aceitar o risco de carvão. O relevo das 3 torres no canto ficou mais nítido. Um dos escribas puxou um maço de promissórias apagadas, e ao abrir, viu letras reaparecendo onde antes havia raspagem. Não era milagre, era pânico. Se alguém levasse aquilo ao tribunal no dia seguinte, meia cidade cairia. O juiz apertou a mandíbula e fechou o maço com força, e ninguém queria ser o primeiro a existir de novo. Damião fez um gesto pequeno. Os guardas vieram. Eu tentei puxar o fragmento, mas o escriba derramou cera nova por cima, selando a palavra como boca. Você queria nome? Ele murmurou. Vai ter. Me sentaram diante da caixa de tiras. O juiz escreveu meu nome numa faixa limpa, pressionou as 3 torres e passou a lâmina. O som foi seco. A tinta sumiu. Meu nome virou pó. E no lugar ficou uma linha vazia, perfeita. Quando me soltaram na rua, o céu já clareava e a cidade parecia normal. Eu pedi ajuda a um homem. Ele franziu a testa e passou por mim como se eu fosse vento. No priorado, ninguém me reconheceu. No livro de batismos, entre 2 datas, havia apenas silêncio. Se existe um dia fora da lei, o que mais pode ser lançado fora do mundo? Se essa história te prendeu, deixa o like, se inscreve no canal e comenta de que cidade você está assistindo.